questãozinha aí de química. Acompanha aí na telinha, vestibulando. Tá lá em cima, ó. O hidrogênio H2, gás hidrogênio, é usado na extração hidrometalúrgica de cobre e outros metais através de reações do tipo. Aí deu a reação aí, ó. O cátion do cobre, né, Cu+2, aquoso, reage com gás hidrogênio gasoso, formando o metal cobre no estado sólido, mais o cátion aqui do hidrogênio, ok? Aquoso. Aí ele pergunta, qual agente redutor nesse processo? Né? Letra B, qual o número de elétrons transferido na reação acima? Então a resposta já está aí, mas vamos explicar aqui direitinho para vocês. Lembrando que esse material já se encontra aí no nosso blog, é só você pegar, tirar uma cópia e mostrar lá, né, discutir com seus colegas, com seus professores, já está lá o material e toda a solução. Essa aula de hoje não, leva alguns dias para entrar no ar, mas existem aulas passadas que você pode fazer um download, né, baixar para o seu computador e assistir no horário que melhor lhe convier. Então, a aula de hoje demora um pouquinho, mas esse material já está lá, dessa mesma forma, já está lá resolvido e comentado, ok? Então, vamos lá. Repetindo a questão. Lá em cima, ó. O gás hidrogênio é usado na extração hidrometalúrgica de cobre e outros metais através da reação do tipo. Aí ele deu aqui, ó, o cátion, né, do cobre, aquoso, né, aqui, mais o gás hidrogênio gasoso, formando o cobre sólido. Observa aqui que não é mais, né, não é mais como no primeiro. No primeiro eu tinha o cátion do cobre, agora eu tenho o cobre sólido, eu já tenho aqui o metal, mais 2 e aqui o cátion do hidrogênio aquoso. Aí ele pergunta, qual é o agente redutor neste processo? Então, vestibulando, você vai ter que lembrar aí, aproveita aí a equaçãozinha, ó, o que é que eu tenho aqui em cima? Um cátion, né? Cobre mais 2, né? A gente aprende lá na química que quando eu tenho mais 2 significa que ele perdeu elétron. Se fosse aqui menos 2, significaria que ele teria ganho elétron. Então, lembre-se, quando tem mais, significa que ele ficou positivo. Então, lógico, se ele ficou positivo, é porque ele perdeu algo negativo. Esse algo negativo são os elétrons, ok? Então, ó, quando eu tenho Cu+2, como é positivo, eu chamo isso de cátion, né? Se fosse aqui menos 2, menos 3, menos 1, eu chamaria de ânion, né? Mas como é mais 2, eu chamo de cátion. Então, vamos ler essa equação que ele deu. O cátion do cobre, eu tinha o cátion, o cobre, aquoso, né? Em solução aquosa, tá certo? Quando dissociado lá na solução, né? Tá lá o cátion mais 2 aquoso. E do outro lado apareceu quem, ó? O cátion neutro, né? O cobre sozinho, ou pode vir também o cobre zero, né? Sólido. Então, aqui ele foi transformado em metal. Então, observe que o cobre no início, o cátion, estava perdendo 2 elétrons, mas significa perdendo 2. Quando ele apareceu desse outro lado aqui nos produtos, eu tenho o cobre neutro, o metal. Então, significa o quê? Que nessa passagem ele recebeu elétron, que ele estava perdendo mais 2 e agora está zerado. Então, ele recebeu elétron, porque aqui ele estava perdendo, ó, mais significa perdendo 2 elétrons. E aqui ele ficou zero, então significa que ele recuperou os 2 que estava perdendo, né, e passou aqui para o produto neutro. Então, o cobre aqui, o Cu+2, o cobre, recebeu elétron. Então, se ele recebe elétron, trata-se de uma redução. O ré vem de receber, ele recebeu. Ó. Observe que eu botei aqui na resposta, separadozinho, só ele. Ó. O cátion, Cu+2, o mais significa que está perdendo 2 elétrons, e no produto ele apareceu sem, né, apareceu neutro. Ou seja, se ele estava perdendo 2 e apareceu neutro, neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele estava perdendo 2 elétrons e agora apareceu neutro, é porque ele recebeu os 2 elétrons que estavam perdendo. Se ele recebeu os 2 elétrons que estavam perdendo, ele é uma redução. E vocês aprenderam que quem sofre redução, quem recebe elétron, passa a ser o agente oxidante. Então, o cátion, o cobre mais 2, tá? Ele vai ser o agente oxidante. E olha o que aconteceu com o hidrogênio. O hidrogênio, antes eu tinha quem? O gás hidrogênio, tá?
Quando apareceu aqui, apareceu o cátion hidrogênio. Então, o cátion, quando tem um sinal de mais, nós vimos que perdeu o elétron, né? Então, ele antes aqui estava neutro. Quando apareceu aqui, apareceu o cátion mais. Então, ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, é uma oxidação. Quem perde elétron dá o nome de oxidação. Se é oxidação, é o contrário, é o agente redutor. Então, a questão é, qual o agente redutor nesse processo? Então, resposta, o gás hidrogênio, tá certo? O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, é o contrário. O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, ou seja, que perde elétron. Quem perdeu elétron pela reação lá em cima, se você olhar, foi o hidrogênio, que ele estava aqui neutro, e quando apareceu aqui, apareceu o cátion hidrogênio. O cátion significa que ele perdeu o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, é exatamente o agente redutor, ok? Beleza? Vamos para a letra B. Qual o número de elétrons transferido na reação acima? Aí, bem fácil, ó. Eu até botei aqui já na resposta, ó. Tinha o cobre mais 2 e ele passou a ser o cobre 0. Então, significa que se ele estava perdendo 2 elétrons, mais 2 está perdendo 2, como eu disse, se fosse menos 2, ele estava ganhando 2 elétrons, seria um ânion, mas aqui é mais 2, toda vez que vem mais, ele é chamado de cátion, né? E significa que ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, e aqui na equação acima apareceu ele zerado, então significa que ele recebeu esses 2 elétrons. Então o número total de elétrons transferido é 2. Olha lá, voltando na equação lá em cima, ó. Eu tinha cobre mais 2, mais é cátion, mais significa que perdeu. Se ele perdeu 2 e aqui ele apareceu zerado, neutro, então significa que o que foi que aconteceu com o cobre? Ele estava perdendo 2, recebeu 2, olha a resposta, ele estava perdendo 2, lógico que recebeu 2 para ficar neutro. Então, observe pela equação lá em cima, eu tinha um cobre mais 2, perdendo 2, e agora eu tenho um cobre zerado. Se eu tenho um cobre zerado, é porque ele recebeu esses 2 elétrons. Se ele recebeu, tá certo? 2 elétrons, então o número de elétrons transferido é 2, né? Bem fácil, ó, só repetindo, se tem mais 2, é porque esse metal, esse cobre, está com mais cargas positivas. Se está com mais cargas positivas, é porque ele perdeu as cargas negativas, ou seja, ele perdeu elétrons, tá? Aí, quando aparece lá no produto, ele aparece já zerado, então significa que ele recebeu esses 2 elétrons que estava perdendo. Então, foi como eu botei na letra B, ó, ele recebeu os 2, quimicamente falando, receber 2 elétrons é botar assim, mais 2 elétrons. Então, eu tinha o cátion perdendo mais 2, lógico, se aqui apareceu lá em cima na reação ele neutro, significa que ele ganhou 2 elétrons para ficar neutro, porque quando tem mais 2, está perdendo 2, então ele ganhou 2 e ficou zerado. Então, o número de elétrons transferido é 2, ok? Aí, ainda tem aí a letra C. Escreva a semi-reação do anodo, né? Então, você sabe que existe o cátodo, né? O cátodo e o ânodo, né? Tá certo? E o ânodo é aquele, o negativo, né? De onde sai o elétron. Ora, se a gente acabou de ver na equação passada que o cobre é quem está ganhando o elétron, então, se só tem cobre, vamos voltar lá para a equação, se só tem cobre e hidrogênio, se ele aqui estava perdendo 2, ó, mais 2, e aqui ele apareceu zerado, significa que ele ganhou o que estava perdendo. Então, se ele ganhou o elétron, é porque quem cedeu o elétron para ele só pode ser o quem? Se só tem cobre, gás e hidrogênio, se o cobre estava perdendo 2 elétrons e aqui apareceu zerado, mostrando que ele ganhou aqueles 2 elétrons que estava perdendo, então significa que ele ganhou de quem? Do gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é quem está fornecendo o elétron. Se é ele que está fornecendo o elétron, ele é o ânodo, tá certo? Se ele é o ânodo, é o polo negativo, então eu coloquei aqui o H2, o hidrogênio, é quem está perdendo os 2 elétrons. Na química, perdendo os 2 elétrons, a gente coloca eles no produto, tá certo? Então essa equação significa dizer o quê? Que o hidrogênio está perdendo o elétron. Como cada hidrogênio só perde 1 elétron, para balancear, se aqui tinha 2 hidrogênios, eu vou colocar 2H+, porque ele só perde 1 elétron, né? O hidrogênio só tem 1 elétron, não pode ser aqui mais 2, mais 3, ele só tem 1, só pode perder mais 1. Então, para balancear, como eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu vou ter 2 cátion H+, tá certo? Se ele se transformou em cátion, é porque ele cedeu o elétron. A forma de mostrar que cedeu o elétron é colocar os 2 elétrons no produto. Então, lembre-se, na reação do anodo, os elétrons vão estar no produto. Já voltando à letra B, ó,
a gente colocou os elétrons aqui no reagente. Por quê? Porque o cátion, o Cu mais 2, está recebendo o elétron. Se ele está recebendo o elétron, ele é um polo positivo. Então, eu represento os elétrons no reagente. Como a letra C perguntou qual a reação do ânodo, do anodo, do polo negativo, o polo negativo é aquele que cede elétron. Como nós vimos lá na equação, ó, só lembrando, se o cobre era mais 2 e agora é 0, significa que ele recuperou esses 2 que estava perdendo para ficar 0. Se ele recuperou esses 2 aqui, né, que quando tem mais significa que ele perdeu elétron, mais 2 perdeu 2 elétrons, se ele perdeu esses 2 elétrons, alguém cedeu esses elétrons para ele. Como só tem o cátion do cobre e o gás hidrogênio, lógico que pela equação, se o cobre apareceu do outro lado zerado, recebendo o elétron, então quem cedeu esse elétron para ele foi o gás hidrogênio. Então ele perguntou qual a reação do anodo, vai ser o gás hidrogênio, tá certo? Ok? Beleza, vestibular?